Capítulo 11. Pergunto então, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem primeiro deu consideração. Vocês não sabem o que certa passagem das Escrituras diz sobre Elias, quando ele clamou perante Deus contra Israel? Jeová, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu sobrei. E agora estão tentando tirar a minha vida. No entanto, o que a proclamação divina disse a ele? Ainda tenho 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Do mesmo modo, também na época atual, há um restante, segundo uma escolha por meio da bondade imerecida. Ora, se é por bondade imerecida, não é mais por meio de obras. Senão, a bondade imerecida não seria mais bondade imerecida. O que diremos então? Aquilo que Israel tanto busca não obteve, mas os escolhidos obtiveram. Os outros ficaram insensíveis, assim como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. Também Davi diz: que a mesa deles se torne laço, armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Que os olhos deles se escureçam para que não consigam ver, e que tu lhes encurves as costas continuamente. Então pergunto, será que eles tropeçaram e caíram definitivamente? Certamente que não. Mas por causa do passo em falso deles, há salvação para pessoas das nações, para provocá-los ao ciúme. Ora, se o passo em falso deles significa riquezas para o mundo, e a sua diminuição significa riquezas para pessoas das nações, quanto mais riquezas o pleno número deles significará. Agora falo a vocês que são pessoas das nações. Visto que sou apóstolo para as nações, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso provocar meu próprio povo ao ciúme e salvar alguns deles. Pois, se o fato de eles terem sido rejeitados significa reconciliação para o mundo, o que significará o fato de serem aceitos, se não vida para os que estavam mortos? Além disso, se a parte da massa considerada como primícias é santa, a massa inteira também é santa. E se a raiz é santa, os ramos também são. No entanto, se alguns dos ramos foram arrancados, e você, apesar de ser oliveira silvestre, foi enxertado entre eles e se tornou participante da riqueza da raiz da oliveira, não trate os ramos com arrogância. Se, porém, você os tratar com arrogância, lembre-se de que você não sustenta a raiz, mas a raiz o sustenta. Você dirá então, alguns ramos foram arrancados para que eu fosse enxertado. Muito bem, foram arrancados porque não tiveram fé. Mas você está de pé pela fé. Não seja arrogante, mas tenha temor. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Há severidade para com aqueles que caíram, mas para com você há a bondade de Deus, desde que permaneça na sua bondade. Senão, você também será cortado fora. E eles também. Se deixarem de ser pessoas sem fé, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Pois, se você foi cortado da oliveira que é silvestre por natureza, e foi enxertado numa oliveira cultivada, o que é contrário à natureza, quanto mais serão os ramos naturais enxertados de volta na sua própria oliveira. Pois não quero, irmãos, que vocês desconheçam este segredo sagrado, a fim de que não se tornem sábios aos seus próprios olhos. Parte de Israel ficou insensível até que entrasse o pleno número de pessoas das nações, e dessa maneira todo Israel será salvo. Assim como está escrito, o libertador sairá de Sião e afastará de Jacó as práticas ímpias. E este é o pacto que farei com eles quando eu tirar os seus pecados. É verdade que, com respeito às boas novas, eles são inimigos, para o benefício de vocês. Mas, com respeito à escolha de Deus, são amados por causa dos antepassados deles. Pois as dádivas e a chamada de Deus
são coisas nas quais ele não voltará atrás. Pois, assim como antes vocês eram desobedientes a Deus, mas agora foram tratados com misericórdia por causa da desobediência deles, assim também eles agora têm sido desobedientes, resultando em misericórdia para vocês, para que eles também sejam agora tratados com misericórdia. Pois Deus fez de todos eles prisioneiros da desobediência, a fim de tratar a todos eles com misericórdia. Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos! Pois quem chegou a conhecer a mente de Jeová? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro deu algo a ele, de modo que ele lhe deva retribuir? Porque todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. Glória a ele para sempre. Amém.